Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui, o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Você decide ou apenas reage? Aquilo que você chama de certo nasceu da sua razão ou é apenas herança não questionada? Está cada vez mais fácil repetir do que refletir. São os tempos de hoje. No entanto, a moralidade viva exige bem mais, exige posição, exige consciência. Assim já começamos aqui pensando, quantas vezes no automatismo diário você se molda ao grupo só para não incomodar? Já que começando a costurar nossa conversa com Kant, quando você faz isso, está abrindo mão do que há de mais humano, a capacidade de escolher com liberdade e responder com dignidade. Neste episódio, que ainda nem começamos, mas já está quente, vamos adentrar no terreno da autonomia moral, essa chama que arde entre a razão crítica e a responsabilidade ética. Vamos de Kant a Gilligan, de Piaget a Kohlberg. Vamos entender como se forma essa bússola interior que não depende de vigilância, castigo ou aplausos para apontar o norte. Obviamente sempre com filosofia e psicologia. Autonomia não é fazer o que quer, é querer aquilo que faz sentido diante da vida. E isso, como veremos, não nasce pronto. É uma conquista árdua, profunda e, sobretudo, viva. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Immanuel Kant, um dos pensadores mais densos e desafiadores da modernidade, nos oferece uma bússola para navegar no mar confuso das decisões éticas. E essa bússola não aponta para o que dá certo, nem para o que faz feliz. Para ele, o que importa não é o resultado, mas o motivo que leva alguém a agir. E para esse motivo, ele deu um nome: boa vontade. Logo no começo da sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant dispara uma frase que parece simples, mas carrega uma bomba filosófica. Nada pode ser considerado bom sem restrição, a não ser a boa vontade. Nada pode ser considerado bom sem restrição, a não ser a boa vontade. Ou seja, inteligência, coragem, riqueza, até mesmo a felicidade. Todas essas coisas podem ser boas ou más dependendo de como são usadas. A única coisa que é boa em si mesma, independente dos resultados, é a vontade que age por dever, isto é, por respeito à lei moral. Vamos deixar isso mais claro com um exemplo. Se você ajuda alguém porque sente pena, está agindo por inclinação. Se ajuda porque quer que isso traga algo em troca, age por interesse. Mas se ajuda porque reconhece que essa é uma ação que poderia ser universalizada como uma regra moral, então está agindo por dever, e isso revela a boa vontade. Agora você deve estar se perguntando, mas como saber o que é o dever? Kant diria, seguindo os critérios do imperativo categórico. Tá aí mais um conceito. O princípio do imperativo categórico é: age só segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. É uma forma de testar racionalmente se uma ação é moral. Se a regra da ação, chamada aqui de máxima, se essa máxima puder valer para todos, então agir assim é moral. Vamos a um exemplo prático aqui. Imagine que você está tentando mentir para ganhar uma vantagem. Pergunte-se: e se todo mundo mentisse para benefício próprio? Que mundo seria esse? Então, se todo mundo mentisse, a comunicação perderia o sentido. Logo, mentir não pode ser universalizado. Então, mentir é imoral. Além disso, Kant adverte sobre a preguiça moral, aquele impulso de deixar que os outros pensem por você, de seguir a massa sem refletir. Isso, segundo ele, é renunciar à própria humanidade. Preguiça moral é a disposição de evitar este esforço reflexivo, optando por seguir a maioria, todo mundo faz assim, agir por hábito ou conveniência,
por último, terceirizar as decisões morais para a tradição, a religião, a lei ou grupo. E mais, a educação moral para Kant deve desenvolver essa autonomia, formando indivíduos que pensam por si, que não dependem de aplausos ou punições, mas da razão e do respeito pela dignidade do outro. Kant não permite desculpas diante da razão, da moral. Não há "não sabia", "não pensei", "todo mundo faz". Fugir do esforço ético. Isso é o que podemos chamar sem medo de preguiça moral. E eu te pergunto, quando foi a última vez que você tomou uma decisão difícil por dever e não por conveniência? Pense. Recapitulemos então os pilares kantianos que nos interessam aqui. Primeiramente, a boa vontade. É a única coisa boa em si, sem depender de resultados. Ela é a raiz da moralidade. Não se confunde com desejo, emoção ou afeto. É um esforço racional e consciente de agir por dever, ou seja, por respeito à lei moral, e não por interesse, inclinação ou medo. Em segundo lugar, o imperativo categórico. É a régua com a qual se mede a moralidade de uma ação. Podemos perguntar então se a sua máxima, o seu critério, pode ser universalizado? Então, em terceiro lugar, temos a preguiça moral. É o abandono da autonomia, a recusa, consciente ou não, de julgar a própria conduta à luz da razão. E, em última instância, o que nos desumaniza. É o abandono da boa vontade. Para Kant, isso não é neutralidade, é imoralidade por omissão. Vamos falar agora de Lawrence Kohlberg. Não foi apenas um psicólogo norte-americano com boas ideias, foi alguém que viveu na carne o drama da moralidade. Ainda adolescente, desafiava regras como que institui que obedecer nem sempre é virtude. E mais tarde, ao ajudar judeus a escapar do Holocausto, confrontou o dilema que atravessa toda a ética: seguir a lei ou fazer o que é certo. Essa vivência forjou seu maior legado, uma teoria que rompe com a ideia de que a moralidade é decorar regras ou obedecer cegamente à autoridade. Para Kohlberg, a moral se desenvolve em estágios, uma escala de consciência que vai do medo da punição até o compromisso com os princípios universais. Mas atenção, essa escada não é automática, muitos nunca sobem, alguns nem percebem que ela existe. O que interessa para Kohlberg não é a resposta final, mas o raciocínio por trás dela. À primeira vista, isso pode soar como uma discordância com Kant, mas a chave está em entender que Kant formula uma ética ideal baseada em princípios racionais universais que todos deveriam seguir, enquanto Kohlberg descreve o processo real, psicológico, pelo qual os indivíduos chegam ou não a esse princípio. Em outras palavras, Kohlberg nos mostra como as pessoas se tornam capazes de agir conforme o que Kant propõe. Ele não nega o ideal, ele revela o caminho para alcançá-lo. No clássico dilema de Haynes, o homem que decide roubar um relógio caríssimo para salvar a esposa. O foco não está no sim ou no não, mas no porquê desta decisão. Esse porquê não é uma simples justificativa. Ele revela o estágio de desenvolvimento moral desse indivíduo. Então fica o questionamento: será que é possível agir moralmente sem compreender profundamente o porquê da ação? Ou o que importa mesmo é agir certo, ainda que o raciocínio tenha sido falho? Fica o desafio para você, meu amigo da moral, pensar onde mora a essência da ética, no ato final ou no processo que nos transforma em seres morais. Pense. Então, meu ver é que a ética exige ambos, um compromisso firme com uma ação moralmente válida, o destino, o farol kantiano. Segundo, um processo de reflexão, crescimento e amadurecimento contínuo que sustente essa ação, essa viagem, essa pedagogia kohlbergiana. E vejam só, quanto já conseguimos refletir e aprender só com Kant e uma frase-chave de Kohlberg. Mas é hora de ir além. Vamos então prosseguir com os níveis e estágios da moralidade.
Como já dito, Kohlberg estruturou o desenvolvimento moral em 3 níveis, cada um dividido em 2 estágios, totalizando 6 degraus nessa escalada da consciência ética. Então, o primeiro nível é a moralidade pré-convencional, aquele egocentrismo à flor da pele. É comum nas crianças. Aqui o indivíduo está preso no próprio umbigo. A moralidade ainda se reduz a ser pego ou ser punido. Tem adulto também que está nessa. O primeiro estágio é a obediência e punição. A regra vale porque a autoridade manda. Fazer errado significa sofrer punição. Moralidade é evitar o sofrimento. Imagine um adulto que só respeita a lei por medo da polícia. Este indivíduo está aqui. Já o segundo estágio, individualismo e troca. A moral vira uma troca pragmática. Eu faço algo bom para você e você me faz um favor em troca. A reciprocidade é egoísta, mas reconhecida. Agora, o segundo nível, moralidade convencional, é a adesão à norma social. Típico de adolescente, muitos adultos também, este estágio é marcado pela preocupação com a aprovação social e a manutenção da ordem. O estágio é o terceiro. Bom menino, boa menina. Aqui a moralidade é ser legal, ganhar aprovação e afeto. O indivíduo age para agradar, para ser visto como uma boa pessoa no seu grupo. Já o quarto estágio é a lei e ordem. A moral se torna dever e respeito às autoridades. A lei é sagrada porque sustenta a sociedade. A pergunta agora é, e se todo mundo fizesse isso? Qual seria o impacto na ordem social? Vamos passar para o nível 3, a moralidade pós-convencional, a coragem de questionar a norma. Poucos chegam a esse nível. É o estágio dos que ousam pensar por si mesmos, colocando princípios éticos abstratos acima da mera obediência. Então, no nível 3, nós temos o estágio 5 e 6. O 5 é o contrato social. As leis são vistas como acordos humanos, possíveis de mudança. O sujeito valoriza direitos universais e reconhece que regras podem ser injustas. Já no estágio 6, princípios universais, o ápice do desenvolvimento moral, agir segundo princípios éticos universais, justiça, igualdade, respeito à dignidade humana, mesmo que isso exija desobedecer leis vigentes. É um estágio raro, mas a esperança da humanidade. Mas o Kohlberg não ficou apenas na teoria abstrata, ele queria transformar a moralidade em prática concreta. Por isso ele levou sua proposta para ambientes reais, escolas, prisões, comunidades inteiras. Esses espaços viraram verdadeiros laboratórios da ética, onde a ideia da comunidade justa ganha vida. Nessa comunidade, a democracia participativa não é só um conceito político, mas uma ferramenta pedagógica. As pessoas dialogam, confrontam suas próprias crenças, aprendem a ouvir o diferente e, sobretudo, exercitarem o julgamento moral coletivo, numa verdadeira democracia participativa. E ele teve sucesso. Em algumas instituições, foi possível notar a redução significativa em comportamentos agressivos e aumento do senso de responsabilidade coletiva. Mas há essa sombra que paira sobre o ideal elevado. Muitos nunca avançam para além do nível convencional. Por quê? Porque seguir o fluxo, a norma, o consenso é mais fácil, mais seguro. Evitar o conflito, manter a paz aparente e a estabilidade social parece mais confortável do que enfrentar a angústia da dúvida e da crítica. Aqui podemos dizer que este é um terreno fértil para a preguiça ética, aquela colocada por Kant, que é a falha na boa vontade. Assim, a maioria prefere terrenos firmes, convencionais, onde o bom menino ou respeitar a lei e a ordem é suficiente para se sentir moralmente íntegro. Kohlberg nos convida não só a entender o desenvolvimento moral, mas a participar ativamente dele, a ser agentes transformadores, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Eu deixo o questionamento. Será que, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, temos a coragem necessária para ultrapassar essa zona de conforto? Pense. Antes de Kohlberg, Jean Piaget já havia iluminado o caminho ao mostrar que o desenvolvimento moral
começa no jogo e na interação com o outro. Para Piaget, o crescimento ético atravessa 3 fases essenciais. Primeiro, a anomia é o estágio do ainda não moral. A criança vive no mundo de observações soltas, sem internalizar regras ou preocupações morais. Em segundo lugar, a heteronomia. Aqui as regras são externas e imutáveis, impostas por figuras de autoridade. O mundo é preto no branco e a punição é o juízo supremo. Em terceiro, a autonomia. A criança supera o egocentrismo inicial e percebe que as regras são construídas socialmente, podendo ser discutidas e adaptadas para o bem comum. Um exemplo prático da autonomia moral é quando uma criança aprende a dividir um brinquedo, não apenas porque foi mandada, mas porque entende que isso é justo para todos. Essa passagem e evolução entre essas fases representa uma verdadeira revolução interna. O indivíduo começa a pensar por si, a dialogar, a enxergar a moralidade como algo que pode e deve construir junto com os outros. Isso conecta diretamente com o que discutimos no episódio 6 e 7 sobre o desenvolvimento psicológico infantil, onde o ambiente, as relações e as experiências simbólicas moldam a formação do eu e seu entendimento do mundo. Se você ainda não ouviu, dá uma corridinha lá, volta, que está valendo a pena. Toda essa ideia que foi a base para Kohlberg, ela reverbera no pensamento de Kant. Olha, o sujeito verdadeiramente autônomo não se curva à autoridade, mas age segundo a razão. Então tem a seguinte provocação para vocês. Quais valores você carrega sem questionar? E quando foi a última vez que você os colocou à prova? Pense. Essas pausas que coloco no decorrer dos episódios, elas são importantes para que haja uma fixação, para que você possa pensar sobre o que discutimos. Então vamos continuar aqui. Nem tudo são flores. Falamos de Kohlberg e do caminho deixado por Piaget. Kohlberg pegou esse legado do desenvolvimento moral infantil e o expandiu para um processo da vida inteira, descrevendo um caminho para o sujeito ético ideal. Mas, como todo grande edifício teórico, o modelo de Kohlberg tem suas rachaduras. Primeiro, muitos apontam a distância entre o raciocínio moral e o comportamento real. Afinal, saber o que é certo não garante que agiremos assim. Como diria o velho ditado, entre a razão e a ação mora o abismo da conveniência. Em segundo lugar, Kohlberg foi acusado de supervalorizar o princípio da justiça racional, deixando em segundo plano dimensões essenciais da vida moral, como o cuidado, a compaixão e as emoções interpessoais. A moralidade não vive só na cabeça, ela pulsa também no coração. Agora, a terceira crítica surge o viés cultural. A sua teoria foi desenvolvida com base em sociedades liberais ocidentais. Culturas coletivistas, por exemplo, podem operar com princípios morais bem diferentes. Quarta crítica, há o viés etário, que a maior parte desses sujeitos eram crianças. Dilemas abstratos, como o famoso caso de Haynes, podem ter sido complexos demais para as pessoas daquela idade. E por fim, a crítica mais famosa vem de Carol Gilligan. Ela destacou ao viés de gênero na pesquisa do Kohlberg, que praticamente ignorou as mulheres em suas amostras. Segundo Gilligan, a teoria priorizou a chamada ética da justiça, características mais frequentes nos homens, deixando de lado a ética do cuidado, geralmente mais presente nas mulheres. Para ela, há mais de uma voz moral. E a de muitas mulheres não foi devidamente ouvida. É para a voz de Gilligan que vamos caminhar agora. Carol Gilligan é uma famosa filósofa e psicóloga feminista, professora de educação da Universidade de Harvard. Ela trouxe a perspectiva da ética do cuidado, uma dimensão moral baseada na responsabilidade, na empatia, na atenção às relações e à vulnerabilidade do outro. Para Gilligan, a moralidade não é só justiça abstrata, aquela quase matemática que prega o seguinte: roubar é errado, mesmo que seja para alimentar sua família. Assim, a moralidade não é só justiça abstrata,
imediata. É também uma prática viva que envolve ouvir, cuidar e proteger. Ela elaborou seu próprio modelo de desenvolvimento moral e descreve em 3 momentos centrais nessa evolução ética. Primeiro, o estágio da sobrevivência individual. Aqui o foco está em si mesmo. A moral ainda gira em torno do instinto de autoproteção. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? O ego fala mais alto, mas não por vaidade, sim por medo. Depois vem o estágio da bondade como autossacrifício. Nesse ponto, o indivíduo descobre o outro, mas ao custo de si mesmo. O cuidado se torna abnegação. Sou boa se me anulo. Pensar em mim é egoísmo. Essa moralidade é especialmente exaltada entre as mulheres. A mãe que se sacrifica, a companheira que se cala, a profissional que se desdobra. Mas para Gilligan, isso ainda não é maturidade, é prisão emocional disfarçada de virtude. E por fim, o terceiro e último estágio, mais avançado, é o cuidado responsável, que integra o outro e o eu. Aqui o sujeito compreende que o cuidado ético não pode excluir ninguém, nem o outro, nem a si mesmo. Nesse momento que a ética do cuidado encontra a justiça, mas uma justiça diferente, situada, sensível e relacional. Não mais aquela justiça fria das regras universais, mas uma justiça que nasce do vínculo, da escuta e da reciprocidade genuína. Minha voz também importa. Cuidar do outro sem me apagar, isso é maturidade moral. Então aqui um exemplo real. Em um conflito familiar, priorizar a justiça cega pode gerar rixas, mas priorizar o cuidado pode preservar os laços e construir entendimento. Gilligan nos desafia a olhar a moralidade com mais compaixão e menos rigidez. Qual é a grande diferença de Gilligan para Kohlberg? Enquanto Kohlberg desenha uma escada vertical baseada em racionalidade lógica e universal, Gilligan propõe um movimento mais circular, dialógico e afetivo, onde o desenvolvimento moral acontece nos vínculos, nas tensões, nas escolhas situadas. Não é uma escada reta, é um caminho sinuoso com voltas, desvios, retornos e pequenas revoluções internas. Para ficar ainda mais claro, vamos a um exemplo hipotético. Imagine um professor que descobre que um aluno colou na prova. Se ele segue a ética da justiça, aplica a regra. Punição imediata. Afinal, justiça é tratar todos igualmente. Mas e se esse aluno estiver vivendo um caos em casa, mãe doente, pai desempregado, noites sem dormir? Se o professor adotar a ética do cuidado, ele ainda reconhece o erro, mas pergunta: o que está acontecendo com você? Como eu posso te ajudar a seguir aprendendo? Ele não anula a regra, ele humaniza a resposta. Nesse gesto, ele não sobe degraus. Ele se move em círculos buscando equilíbrio entre rigor e empatia. Eu deixo aqui para você refletir. Pense nas decisões que você toma. Elas levam em conta o cuidado com o outro? Você percebe em si mesmo ou nas pessoas ao seu redor modos diferentes de lidar com certo e errado? Como o cuidado molda as suas decisões? Pense. Vamos aqui àquele clássico resumo para a fixação. Vamos juntar tudo que vimos até aqui. Kant nos ensinou que a moralidade verdadeira nasce da autonomia da razão e da boa vontade, que age por dever. Piaget revelou que para sermos morais precisamos ultrapassar o egocentrismo infantil e ver as regras como fruto do acordo e respeito mútuo. Kohlberg mostrou que crescemos moralmente passando do egoísmo para a adesão a princípios éticos universais, que aos poucos chegamos lá. Gilligan trouxe a dimensão esquecida da ética do cuidado, que complementa a justiça e nos lembra da empatia e responsabilidade pelas relações. Autonomia moral é essa capacidade de pensar, sentir e agir com coragem, respeito e consciência, desafiando a facilidade da limitação e do conformismo. Agora eu te proponho aqui em pensar em uma pequena atitude que você pode tomar nesta semana para agir com mais autonomia moral, seja questionando uma regra injusta, seja cuidando melhor de alguém próximo. Não espere o momento perfeito. A autonomia se constrói no dia a dia, nos pequenos atos de coragem.
Algumas sugestões agora para aprofundar. Tem um livro, Julgamento Moral da Criança, do Jean Piaget. Outro livro, Uma Voz Diferente, Carol Gilligan. E O Desenvolvimento Moral e a Justiça, de Lawrence Kohlberg. Filmes temos A Lista de Schindler, de 93, dilemas éticos em um contexto extremo. Tem outro filme, de 1957, 12 Homens e uma Sentença, Julgamento Moral em Cena. Até aqui percorremos caminhos que revelam a moralidade como algo muito além de uma lista de certo e errado. Ela é um processo dinâmico que nasce da relação entre o indivíduo e o mundo. Kant nos lembra que ser moral é agir por dever, com base na razão e na dignidade humana. Piaget desce a psicologia do desenvolvimento e mostra que só ao superar o egocentrismo é que essa autonomia se torna possível. Kohlberg traça essa evolução em estágios, do medo da punição à adesão consciente a princípios éticos universais. E Carol Gilligan nos lembra de algo essencial: a moral não vive só na razão fria, ela respira nas relações, no cuidado, na escuta da vulnerabilidade do outro. No fim, o que essas visões mostram é que a moralidade é um equilíbrio entre a razão e afeto, entre autonomia e vínculo, entre o ser e o mundo. E você é convidado a ser esta voz autônoma, esse farol que ilumina não só o seu caminho, mas o caminho dos que estão ao seu redor. E lembre-se, entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Siga nosso canal no YouTube Music e no Spotify. E acima de tudo, siga refletindo. Até o próximo episódio.